nesta oportunidade quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, em especial os nossos jovens. Você está no canal Rascunho DVD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando a lição 2, né? E vamos estar falando sobre Débora, fazendo a diferença em ações e palavras. Uma lição importante, os jovens estão tendo nesse trimestre, podemos assim chamar de quarto trimestre, né? Porque depois desse só o ano que vem, 2021, obviamente. E nós estamos aí aprendendo sobre os personagens bíblicos, né? Os bons costumes, né? Tema da nossa lição, um tema muito importante, né? Espero poder cooperar com os nossos jovens, ok? Então, quando vamos falar de Débora, nós vamos trabalhar dentro de uma premissa de uma pessoa que trabalhou bastante em prol do reino de Deus e que foi usada de forma tremenda, de forma espetacular para a causa de Deus, né? Antes de entrar na lição propriamente dita, a nossa lição tem o objetivo de refletir a rebeldia de Israel no tempo dos juízes, né? Isso é depois da posse da terra. E depois vamos mostrar a Débora uma mulher com dons e valores e também explicar a vitória de Deus trouxe a Israel mediante o trabalho de Débora. Mas antes disso tudo, nós temos que trazer um escopo aqui da vida de Débora, ok? A leitura bíblica em classe, ela está inserida em Juízes capítulo 4, verso de número 4 a 9. Juízes capítulo 4, verso de número 4 a 9. O texto nos diz assim: Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Versículo 5. E habitava debaixo das palmeiras, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Versículo 6. E enviou e chamou Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai, atrai gentes ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? Versículo 7. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, e seus carros, e com sua multidão a darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. E assim é o texto da nossa lição, né? Para começar, como eu disse, nós vamos ter que trazer um escopo aí. Quem foi Débora, né? Débora, o significado em hebraico é abelha, né? Isso é comum se vê, tá todo mundo, todos os livros e enciclopédias e enfim, que se pesquisa, vamos encontrar essas informações, essa informação, né? Existe na Bíblia uma curiosidade importante, é que existe 2 mulheres na Bíblia com esse nome. A primeira mulher, ela é mencionada aí na Bíblia, no Antigo Testamento, obviamente. A primeira mulher, ela foi criada de Rebeca, né, que acompanhou Rebeca até ao seu casamento, né? Isso está registrado em Gênesis
capítulo de número 4, verso de número 59, e Gênesis, capítulo 35, versículo 8. Então, o relato bíblico aparece aí, nesse relato bíblico aparece Débora acompanhando Rebeca, desde pequena, né? Acompanhou o casamento de Rebeca com Isaac. Ela morreu e foi sepultada debaixo de um carvalho que passou a ser chamado de Alon Bakut. No hebraico quer dizer carvalho de lamentação. Isso está escrito no capítulo 35, verso 8 de Gênesis, né? E viveu cerca de, nos idos, de 1730 antes de Cristo, ok? Depois tem a outra Débora, é o que nós conhecemos, que é a profetisa, é o que nós vamos falar, né? Ela tornou-se juíza, ela é esposa de Lapidote, tendo julgado Israel em parceria com Baraque, conforme está inserido no capítulo 4, verso 4 de Juízes. E podemos observar que isso aconteceu quando Israel deixou a lealdade com Deus. Eles desobedeceram ao Senhor e sobreveio a ele uma batalha, uma luta muito grande pela qual tinha que passar devido à obediência deles, né? Então o Senhor estava pronto aí para livrar Israel, mas precisou de intervir. Conforme diz o texto, Débora profetizou que a vitória seria de Baraque. Ele era o general de guerra de Israel, e que Jabim ia ser morto também, e que Sísera, que era o general de Jabim, também ia perecer, e por mão de uma mulher, né? Por mão de uma mulher. A mulher foi Jael, né? Jael, esposa de Ebert, é o que está no texto, né? Então Baraque foi instruído a colocar os carros de guerra. Veja bem, quem deu a instrução todinha foi a profetisa Débora, a juíza Débora. Ela deu toda a instrução. Você vai subir, esconder os carros. Lá eles não vão conseguir, nas montanhas não vão conseguir subir. E a Bíblia diz que um vento, uma tempestade, de forma miraculosa, aconteceu e as pedras foram descendo e massacrando os carros dos inimigos, no caso de Sísera, Jabim e etc. E o Senhor deu na mão do povo de Israel aqueles inimigos, né? Então podemos observar que Débora aí já estava em ação e ela deu toda a estratégia. Ela disse: tira os carros daqui, nós teremos vitória, sim, mas você, Baraque, não vai receber o prêmio da vitória, porque os inimigos vão morrer, e principalmente Sísera vai morrer pela mão de uma mulher. A mulher, conforme eu já disse, foi Jael. Isso nós vamos confirmar aqui no capítulo 4, versículo 9 de Juízes, ok? Conforme já foi lido aqui. Então, quem era Jabim, afinal de contas? Jabim era um rei de Harzog. Ele era uma cidade cananeia, chamada cidade-estado, né? Aquele povo, Jabim era inimigo tanto de Israel. Quando ele soube da notícia das vitórias de Israel, sob o comando de Josué, ele organizou uma coalizão, né, de cidade-estado lá ao norte, ao ocidente do Mar da Galileia, e avançou contra Josué para fazer voltar o Egito. Então o exército deles era imenso, né? Era muita coisa. Tinha 900 carros de guerra. Era muito grande, entendeu? Então o ponto estratégico da guerra foi dada pela profetisa, claro que orientada pelo Deus de Israel, ok? Então podemos observar que eles Jabim tinha 900 carros, era um carro equivalente a tanques de guerra de hoje, né? O exército era grande,
Jabim era o general e Císera era o general de Israel. O Jabim, o general de Jabim era Císera, conforme eu disse, e o general de Israel era Baraque. Então o texto diz que, capítulo 4, verso 2, Jabim foi inimigo de Israel, conforme eu já disse, então os exércitos dele eram imensos. E a Bíblia diz que ele avançou contra Josué para fazê-lo voltar. Eles eram imensos como a areia da praia, conforme está escrito em Juízes, capítulo 4, capítulo 11, versículo 4. Juízes, capítulo 11, versículo 4. Mas não conseguiram impedir a vitória dos israelitas, porque contaram aí com o auxílio de Deus. Deus estava auxiliando o povo de Israel. Eles foram expulsos, foram dispersos. Então Jabim foi morto na cidade de Hazor, e Hazor também foi queimada. Então os israelitas capturaram e ocuparam várias cidades vizinhas naqueles dias, mas não destruíram a cidade não. Lembrando que na dinastia existia pessoa com o mesmo nome. Nós podemos observar isso dentro do texto bíblico. E Baraque, quem era? Baraque era um líder tribal, das terras das tribos de Naftali, da região oeste da Galileia. Ele comandava o exército de Israel e estava desorganizado. Débora era profetisa, era juíza, mas nas terras de Efraim, lá nas terras de Efraim, conforme já disse aqui, ele chamou Baraque para reunir um exército para que fosse capaz de enfrentar o exército de Jabim, que foi comandado pelo terrível general Císera. A Bíblia diz que Císera, ao ver aquela tempestade, os grandes carros e exército deles perdendo, sendo massacrado pelas ventanias e pelas pedras que desciam do monte, o povo de Deus já saiu, já foi saqueando tudo, já foi para cima deles, e até porque eles eram muito grandes, Deus o auxiliou por isso. Então Baraque, ele estava com medo, disse: olha, eu vou. Quando a Débora orientou ele disse: eu vou, mas se você ir conosco. Ela disse: tudo bem, eu vou, mas a vitória, o prêmio da vitória não será seu. Haja vista que eles vão perecer por mão de uma mulher. Císera vai perecer, esse general maldito vai perecer pela mão de uma mulher. E aí Baraque reuniu o exército, capaz de enfrentar aí o de Jabim, que era comandado por Císera. Então Baraque confiou no relacionamento de Débora com Deus, porque ele era um homem sem fé, ele não tinha fé em Deus. Ele disse que iria para a guerra contra os cananeus, mas Débora teria que acompanhar na jornada. Débora concordou e profetizou para ele que ele venceria, que a guerra seria vencida em cima de Císera, mas disse também que, por não ter fé, que ele não receberia o crédito da derrota de Císera, ou seja, a vitória na guerra. Então, mais que esse crédito seria para uma mulher. A mulher, conforme está escrito no capítulo 4, verso 9, e daí para frente, foi Jael, mulher de Heber, que era ligado a Jabim. Ela escondeu ele chegou cansado e corrido, ele deixou as tropas lá e era realmente um general frouxo, porque quando chegou a mão de Deus, ele para não morrer lá, ele foi e se escondeu na tenda de Herbert. E a mulher de Herbert, a esposa de Herbert, prudente como sempre, chegou, deu água para ele, deu uma cobertura para ele se cobrir, um lençol, um negócio assim. E a Bíblia diz que quando ele pegou no sono, ela sabendo que ele era inimigo e queria mais derrotar Israel, não conseguiu porque a mão de Deus foi com o povo. Então era a hora dele também perecer e cumprir a palavra da profecia de Débora. Ela pegou uma estaca e cravou-lhe nas frontes e ele pereceu. Assim, é uma história bonita, e bem esclarecedora para
para nós outros, ok? Então a nossa lição, ela está, voltando aqui para a lição, ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico é Israel e a velha rebeldia em uma nova terra. Observe que eles não tinham que estar rebeldes porque eles estavam numa nova terra, mas eles continuavam assim, irredutíveis, né? Até a mão de Deus pesar sobre ele. O segundo tópico é uma mulher com dons e valores, né? O terceiro tópico da nossa lição, veremos aqui adiante. Deixa eu abrir aqui a revista. A vitória que Deus trouxe. Então quem trouxe a vitória foi Deus, né? E é isso que está escrito na nossa revista, ok? Vamos para os comentários da nossa revista. Vamos lá. Então podemos observar que na Terra Prometida, o livro do Juiz é precedido de um contexto histórico dos filhos de Israel, que a quem há alguma década sofria no Egito como escravos e tal, e vieram aí, viram a mão poderosa de Deus, libertando e trazendo liberdade e as promessas que estavam se cumprindo ali naqueles dias. Bendito seja o Senhor. Logo, podemos observar que os dias melhores da terra que lhes seria dado, e receberam aí de Deus as cidades que não construíram, moravam em casas cheias de bens, bebiam água de poços e não cavaram e usufruíram, né, de plantações que sequer tinham semeado. Deus daria tudo com a observação de que não poderia esquecer dele, né, conforme está registrado em Êxodo capítulo e Deuteronômio, aliás, capítulo de número 6, versículo de número 10 a 15. Então as instruções eram diretas e simples. Eles deveriam seguir aí os mandamentos do Senhor e praticarem a justiça uns para com outros, né? E ensinar às gerações futuras de que Deus lhe fez promessa e cumpriu, né? Então podemos observar que, mas entre a expectativa e a realidade, a diferença entre a onisciência, né? Deus sabia aí que os filhos de Israel se esqueciam dos seus mandamentos, né? E eles adorariam outros deuses e fariam o que havia sido condenado pelo Senhor na lei de Moisés. Então o povo de Israel entrou na terra prometida, mas não se agradou, não se guardou, aliás, da influência daquele ambiente, deixando aí levar as mesmas práticas dos seus inimigos habitantes, dos seus antigos habitantes. Então é preciso ter cuidado para não se envolver com as práticas mundanas, né? Com as práticas que praticávamos antes, né? Agora que estamos em Cristo, nova criatura somos, né? Todos que estão em Cristo, o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer que todos que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então podemos observar que todo o capítulo 4, Débora é protagonista desse texto. Débora, ela vai ser ali uma pessoa muito usada nas mãos de Deus, quando Deus precisou tomá-la para si, usando de uma forma soberana, de uma forma maravilhosa. Então, quem era o juiz de Israel? Nós temos aqui, a palavra de Deus nos mostra que houve na história de Israel pessoas que lideraram o povo com funções diferentes. Moisés foi chamado por Deus para ser um libertador, um legislador. Josué entrou com o povo na terra, ele serviu como um general para a conquista que se seguiram. Com a morte de Josué, aí Deus levantou juízes, ok? Foi daí que começou o período do juízo. Então as pessoas são responsáveis para resolver questões litigiosas, né? Somente após o período dos juízes que veio a monarquia, quando o povo de Israel pediu um rei, Deus aí lhe deu um rei, né? Que a pedido do povo. Então eles que pediram o rei, entendeu? E Deus deu conforme
eles pediram. Então, no período que acontece a monarquia, que antecede, aliás, como vamos ver, havia juízes. Esses agiam aí como magistrados, analisando os problemas e julgando as questões que lhe eram trazidas. Então, no livro de Juízes, o livro é muito próprio ao que está explícito, né, no texto, e assim sucessivamente. Então, podemos observar que dentro dessas particularidades, né, o livro de Juízes ele vai trazer aí os períodos dos juízes lá de Israel. Então foi um momento histórico que constituiu na transição do governo de Moisés para o reinado dos reis de Israel, e esse período é descrito aí no Antigo Testamento, né, conforme está claro aqui na nossa revista. O segundo ponto da nossa lição, ou o segundo tópico, diz Débora, uma mulher com dons, né, e valores. Então Débora profetiza, a palavra de Deus vai descrever que Débora era uma mulher que profetizava e julgava Israel. Matthew Henry vai comentar que o nome de Lapidote, esposo de Débora, significa lâmpada, e que rabinos ensinam que Débora fabricava pavio para o tabernáculo. Isso vários comentaristas vão afirmar também. Uma curiosidade muito importante contida na nossa lição. Né? Então, para o texto não entra em detalhes a respeito desse ministério de Débora, mas como alguém traz o oráculo de Deus para os israelitas, nem que quantas profecias foram dadas para ela, ou ela por ela, no caso que ela falou, mas a Bíblia diz que ela foi usada por Deus, então profetizou. Ok? Entretanto, deixa claro que a parte de Deus aí nesse contexto é uma mensagem a Baraque, que possui pessoas escolhidas pelo Senhor para libertar Israel. Então Deus enviaria livramento aos filhos de Israel, por estes clamaram ao nome, quanto Jabim tinha 900 carros, por 20 anos oprimiu o povo. Ele tinha 900 carros de guerra e por 20 anos ele oprimiu o povo. Então, como foi nos dias de Débora, né? Após a morte de Josué, os seus contemporâneos e outras gerações que se levantou não conheciam o Senhor e nem tampouco as obras que Deus fizera, né, lá em Israel. Então, conforme vamos ver no Juízes capítulo 2, verso 10, precede aí o que não foi de um momento para o outro que houve mudança, ocorreu no pensamento e das atitudes dos hebreus em relação às coisas de Deus. Então podemos observar que tudo tem um tempo, tudo tem um período, né, onde Deus não deixa de se apresentar e de fazer o que para cuidar do que é seu, do seu povo, né? Trazendo mais um escopo aqui sobre ainda o livro de Juízes, que é o que estamos explorando hoje nessa aula, podemos observar que Juízes capítulo 2, versos 16 a 23 diz que os juízes de Israel foram escolhidos por Deus, especialmente dotados para julgar e liderar o povo de Israel. Então, em Juízes capítulo 3, verso 9 e 10, e vamos ver isso também em 1 Samuel capítulo de número 12, versículo de número 9 a 11, e 2 Samuel 7, versículo número 11. Então, esse período que essas pessoas lideravam o povo ficou conhecido como período dos juízes, né? Então é aí que Débora entra, nesse contexto que ela aparece, né? Então neste contexto que ela aparece aí para atuar. Deus trabalha poderosamente na vida dela, e nós tivemos aí uma lista, quero passar aqui uma lista de 12 juízes, era um ciclo, né, que está registrado aqui no livro de Josué, ou de Juízes. Podemos ver em Juízes capítulo 3, verso 7 a 11, que quem nesse período aqui foi Otiniel, que era o juiz. Do capítulo 3, 11, ele era juiz junto, que era Eude. Depois, no capítulo 3, verso 31, a Bíblia vai falar de Sangar, né? E no capítulo 4, versículo 1
até o versículo 5, e no versículo 31 também vai citar do capítulo 4, que Débora era juíza de Israel. Depois vem Gideão, que está no capítulo 6, não é? Depois vem Tola, capítulo 10, versículo 1 e 2. Depois nós vamos ver Jair, no capítulo 10, versículo 3 a 5. Depois outro juiz é Jefté, que Juízes capítulo 10, verso 6 a 12. Depois nós podemos ver Ibsan. Ibsan no capítulo 12, versículo 8 a 10. E Elon, capítulo 12, versículo número 13 e a 15. E depois nós vamos ver Ablon, também, que foi juiz em Israel, no capítulo 12, até o capítulo 12, versículo 13 a 15. Depois nós vamos ver o famigerado Sansão, capítulo 13, versículo de 1 a 16. Ok? Então essa cronologia é importante para sintetizar aí o nosso raciocínio com respeito à nossa revista. Então, o segundo tópico da nossa lição, o segundo subtópico diz assim, que Débora julgava Israel. Débora é descrita apenas como exercendo o ministério profético em Israel, mas também julgando as questões trazidas pelo povo. E é importante dizer que ela atendia o povo não dentro da casa, mas debaixo de uma palmeira, não é? Debaixo de uma palmeira. O povo vinha, ela atendia, ela decidia ajudar o povo, e ajudar o povo a decidir as questões ali, não é? E assim sucessivamente. Então a Bíblia diz que a Bíblia vai dizer que Débora o povo trazia as questões, e as pessoas que hajam conhecimento, sabedoria, exercer atividade. Então, em uma coletividade, pessoas acostumaram a ter desavenças, e em muitos desses casos é necessária a intervenção de uma pessoa de autoridade, no caso juiz, sabedoria, conhecimento, temor de Deus, para fazer com que haja ordem entre os desentendimentos, né? Então, nós podemos observar que o fator muito importante no parágrafo de número 3, que Débora entrega uma mensagem para Baraque. A mensagem a Baraque: Deus havia escolhido ele para que o seu povo fosse livre das mãos de Jabim, mas, ao que parece aí, Baraque sentiu-se aquém da chamada de Deus. Ele temeu realmente, e como ele não tinha fé mesmo, isso é próprio de quem não tem fé. Então, lembremos que nos últimos 20 anos dos hebreus lá, eles eram oprimidos, né? Então, Jabim oprimia aquele povo por 20 anos. Então, os opressores tinham uma frota de 900 carros de combate, uma estrutura bélica poderosa, com quem Israel não contava aí. Então, não há resíduo de que Baraque fosse um combatente ou que tivesse aí experiência militar. De repente, esse homem ouve uma profetisa orienta o que a ruína, que reúna homens de duas tribos, não é? Que se dirige ao ribeiro de Quizon, onde Císera viria encontrar contra eles. Então era uma situação aí, provavelmente, que deixaria as pessoas assustadas. Atípica até mesmo para Baraque. Eu não diria atípica, porque ele era general. O texto aponta que ele era general de Israel. Mas o texto também diz que o exército de Israel era desorganizado, né? E assim sucessivamente. Então, o terceiro tópico da nossa lição vai dizer que a vitória que Deus trouxe. Então, Débora encorajou Baraque. Diante da dúvida que Baraque teve, Débora prontificou-se a acompanhar a batalha. A ressalva aí que a juíza se deu pelo fato de que a juíza se deu pelo fato de que a vitória seria dada por Deus. Então, mais que o homem poderia ter sido entregue nas mãos de Baraque e seria morto por uma mulher. Então, talvez pelo fato de tantos anos sendo dominado pelos cananeus, Baraque tivesse a dúvida sobre Deus ir naquele momento, naquela empreitada. Então, ele já estava, como diz o nordestino, estava cabreiro, né? Só que
tudo isso era uma falta de fé. Mas Débora disse: não, eu vou contigo, a vitória vai ser tua. Mesmo que a honra não seja, os lauréis da vitória não seja teu, mas Deus entregará e vai ser por mão de uma mulher. Então Deus dá a vitória a Israel, né? E a batalha, aconteceu que Baraque obedeceu o mandato de Deus e a vitória foi muito grande, né? Flávio Joséfo diz que Deus fez chover granizo. E não só foi Flávio Joséfo, não. Toda a Bíblia vai dizer isso e os outros historiadores também dirão a mesma coisa, né? Deus abençoe todos, na verdade é de comum acordo, né? Então os carros de ferro deles foram derrotados, os carros de ferro nada puderam ajudar nas tempestades, transformou em lama tudo, solo, naquele lugar, e o povo de Deus trouxe a vitória. Deus abençoe a todos. Deus trouxe a vitória ao povo de Deus. Deus abençoe no nome de Jesus. Se você gostou, se inscreva no nosso. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Um abraço. Canal Rascunho DVD, Pastor Edivaldo Pereira. Deus abençoe a todos no nome precioso de Jesus.